No início de 2024, nós tivemos uma grande mudança na estrutura de mercado do Bitcoin e das criptomoedas lá nos Estados Unidos e que mudou bastante também a perspectiva global em relação a esses ativos. Foi a introdução dos ETFs spot em solo norte-americano, na bolsa norte-americana, e que acabou também impulsionando uma perspectiva, uma visão mais positiva em relação ao Bitcoin e às criptomoedas em todo o planeta. Desde então, aquele tinha sido o principal marco da nossa indústria, que alterou diversas coisas, principalmente em como os institucionais e empresas e governos olhavam aí para o Bitcoin e para as criptomoedas. Desde então, aquele tinha sido o principal marco, mas isso foi até ontem. E eu estou dizendo até ontem porque ontem, no dia 23 de janeiro de 2025, nós tivemos 3 grandes eventos acontecendo quase que em simultâneo que balançaram o mercado. Nós tivemos uma série de ordens executivas assinadas pelo novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nós tivemos o novo boletim de contabilidade de ativos digitais saindo, o SAB 122. E nós tivemos também a chegada, uma nova estrutura política em relação ao Comitê do Senado de Ativos Digitais. É sobre essas 3 coisas que a gente vai se debruçar nesse vídeo de hoje, principalmente sobre as ordens executivas que o Donald Trump assinou ontem, que vão mudar aí muito do que é a estrutura regulatória e muita coisa em termos de volume de capital vai se alterar nos próximos anos, incluindo a possibilidade de uma reserva estratégica de Bitcoin e criptomoedas, algo que nós já tínhamos falado aqui no canal do Block Trends diversas vezes ao longo do ano passado e já chegamos a teorizar sobre como isso iria funcionar. Inclusive, aproveita para se inscrever aqui no canal do Block Trends, porque a gente está fazendo esse tipo de material com muita velocidade e muito detalhamento. Às vezes a gente prevê e acaba falando de coisas que levam meses para acontecer no mercado, e se você estiver acompanhando a gente diariamente, você vai conseguir antecipar e compreender tudo que está acontecendo no mercado de criptomoedas e do Bitcoin em tempo real. Então aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também caso você ache esse conteúdo interessante e ativa o sininho para receber mais notificações. Tudo isso que eu vou abordar nesse vídeo também vai ser explicado em mais detalhes ainda lá para os nossos assinantes do Block Trends Pro, inclusive quando é que isso poderá impactar na precificação do Bitcoin. Mas se você quiser mais detalhes sobre isso, tem o primeiro link aqui da descrição, tudo sobre o Block Trends Pro. Mas sem mais delongas, eu queria passar já aqui para minha tela, porque nós temos uma série de coisas para desempacotar aqui. Isso que eu estou mostrando na tela para vocês é do site da Casa Branca, tá? Então a gente está mostrando aqui diretamente o site da Casa Branca dos Estados Unidos, e aqui nós tivemos aí em 23 de janeiro a ordem executiva chamada Fortalecimento da Liderança Americana em Tecnologia Financeira Digital. Essa ação aqui, essa ordem executiva, essa assinatura dessa ordem executiva traz uma série de diretrizes relacionadas a como é que a regulação norte-americana vai enxergar ativos digitais. E, obviamente, aqui a gente está incluindo Bitcoin. Eu sei que muitas pessoas, muitos investidores não gostaram tanto dessa ordem executiva por ela não trazer e mencionar diretamente o Bitcoin, mas é preciso entender que existe muito mais coisa estrutural que vai favorecer o Bitcoin do que somente dizer nós vamos comprar Bitcoin. Talvez o Donald Trump não falou abertamente nós vamos comprar Bitcoin, mas isso que foi abordado nessa ordem executiva vai favorecer o Bitcoin de forma extremamente positiva. Eu quero que você entenda isso porque ontem eu vi muita gente comentando, falando que a ordem executiva não ia servir de nada, de que não ia ajudar em nada, mas até o final desse vídeo você vai entender que isso está completamente errado. Essa ordem executiva vai alterar, sim, muito do que a gente entende como a estrutura de mercado do Bitcoin e das criptomoedas hoje e vai favorecer bastante a entrada de capital, eventualmente gerando uma reserva estratégica de Bitcoin, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, porque esse tipo de movimento dessa ordem executiva faz com que outros países, outras nações comecem a se preocupar também em trazerem uma perspectiva regulatória mais clara. Mas, abordando aqui diretamente
diretamente à ordem executiva, nós temos aqui na seção 1, onde ele já aborda propósitos e políticas dessa ordem executiva. E, obviamente, aqui a principal coisa é que ele fala a política da minha administração apoiar o crescimento responsável e o uso de ativos digitais, tecnologia blockchain e tecnologia relacionadas a todos os setores da economia. Isso daqui é a primeira coisa que nos indica que, sim, os Estados Unidos quer impulsionar o uso de ativos digitais, e aqui a gente obviamente inclui o Bitcoin como principal ativo digital que nós temos nesse mercado. Dentro daquilo que é o propósito, um dos principais pontos, e vem logo no início, no ponto número 1, é proteger e promover a capacidade de cidadãos individuais, entidades do setor privado, de acessar e usar para fins legais redes públicas de blockchain abertas sem perseguição. Isso é um ponto interessante, porque a SEC esteve perseguindo durante muito tempo empresas, instituições e investidores de criptomoedas. Entretanto, existe ainda um ponto mais interessante aqui nesse ponto número 1, que é manter a autocustódia de ativos digitais. Então, eles estão buscando proteger e promover a capacidade de tanto em cidadãos individuais quanto entidades do setor privado de manter a autocustódia de ativos digitais. Então, sim, um dos primeiros pontos trazidos aqui pela ordem executiva é que essa nova administração do Donald Trump vai zelar e buscar proteger a autocustódia de Bitcoin, ao invés de o que muitos países já tentaram fazer, inclusive na União Europeia, tentando infringir essa capacidade de autocustodiar o seu Bitcoin, que nós aqui no Block Trends acreditamos que ser a melhor e talvez a única forma de você realmente possuir Bitcoin é fazendo autocustódia. Isso daqui traz uma perspectiva muito favorável, mas não só em relação ao Bitcoin, porque aqui no ponto 2 eles já abordam promover e proteger a soberania do dólar. Isso não é nada de novo, a gente já falou aqui no canal do Block Trends em relação à própria reserva estratégica, a precificação da maior commodity que nós temos hoje no mundo, que é o Bitcoin. Ser precificado em dólar seria uma forma do governo norte-americano manter a sua hegemonia do dólar. Eu vou deixar aqui no card aqui em cima depois o vídeo que a gente aborda sobre o porquê que a reserva estratégica é uma forma do governo norte-americano manter a sua hegemonia de dólar, e aqui, obviamente, eles falam sobre também stablecoins, tá? Então, outro ponto crucial dentro dessa estrutura é o fato de que eles vão buscar manter as stablecoins dentro do seu panorama regulatório e funcionamento. Obviamente, vai ter um motivo principal aqui para as stablecoins fazerem parte dessa nova estrutura regulatória, mas daqui a pouco eu volto a isso, tá? Depois eles falam aqui sobre promover acesso justo a serviços bancários, fornecer clareza, certeza regulatória, fornecer todos os tipos de ferramentas ideais para a incorporação de ativos digitais e blockchains não permissionadas, né? Então, blockchains públicas e tecnologias de contabilidade distribuídas. E, obviamente, isso daqui é tudo para trazer o setor à evolução. E por que eu falei da questão das stablecoins? Porque o ponto 5 aqui é extremamente importante e talvez um dos mais importantes que todo o planeta vai ficar observando agora em relação a isso. No Brasil, nós já temos uma movimentação já há um bom tempo. Vocês sabem qual é a nossa, pelo menos se vocês já forem inscritos aqui no canal, vocês sabem qual é a nossa perspectiva sobre CBDCs. Nós acreditamos que moedas de bancos centrais são uma forma de controle de capital e minimização da liberdade financeira, tá? CBDCs, moedas digitais de bancos centrais, são uma forma do Estado controlar todas as suas transações financeiras e de restringir a sua liberdade individual. É por isso que o Donald Trump, no ponto 5, trouxe uma grande mudança no que diz respeito a esse cenário, que é justamente tomar medidas para proteger os americanos dos riscos das moedas digitais do Banco Central, que ameaçam a estabilidade do sistema financeiro, a privacidade individual e a soberania dos Estados Unidos. Inclusive, e aqui que entra o ponto, proibindo. Essa ordem executiva está proibindo o estabelecimento,
a emissão, a circulação e o uso de uma CBDC dentro da jurisdição dos Estados Unidos. Então, as CBDCs estão proibidas nos Estados Unidos. Isso é algo que todos os governos do mundo deveriam fazer também, porque CBDCs são uma forma de restringir a liberdade individual. Então, por mais que o Donald Trump não tenha falado, vamos comprar Bitcoin a partir de hoje, mas só por esse ponto, se a ordem executiva fosse só esse ponto aqui e só esse ponto aqui já seria o suficiente, na minha opinião. Vou ser bem sincero, somente esses 2 pontos de garantir a autocustódia e de proibir uma CBDC já seria o suficiente para nós termos algo extremamente positivo no nosso setor. Porque, por um lado, você permite que os cidadãos mantenham a sua autocustódia por direito e, por outro lado, você proíbe o governo de controlar a estrutura financeira através de CBDCs. O resto, o próprio mercado iria fazer. Mas não para por aí, porque, além disso, a ordem executiva trouxe aqui mais um ponto positivo, que eu vou pular aqui. Aqui eles abordam algumas definições na seção 2, tá? Eu não vou pular essas definições, porque vocês já conhecem boa parte do que essas definições, e eu vou pular aqui para a seção de número 4. Essa seção de número 4, ela dita basicamente a criação de um grupo de trabalho, de uma força de trabalho sobre o mercado de ativos digitais, que vai ser aí comandada pelo David Sachs, algo que a gente já estava tentando entender o que significa Crypto Czar, né, que foi o termo dado para ele, e a gente não sabia basicamente o que ele iria fazer sendo um czar cripto, né? Isso não é o cargo ao qual nós conhecíamos. Agora nós já entendemos, ele vai chefiar basicamente um Conselho Econômico Nacional, o grupo de trabalho aqui sobre ativos digitais. Isso significa que esse grupo de trabalho vai ter diversas coisas, tá? E vai ter diversos funcionários, obviamente, secretário de Tesouro, procurador-geral, secretário de Comércio, todas essas pessoas vão estar relacionados com esse grupo de trabalho. E o que esse grupo de trabalho vai fazer? Basicamente, esse grupo de trabalho possui aqui alguns prazos, tá? E esses prazos estão relacionados a tudo aquilo que vai ser de clareza regulatória, tá? Então aqui tem no prazo de 30 dias, eles vão abordar aqui o Departamento de Tesouro, o Departamento de Justiça, Comissão de Valores Mobiliários, outros agentes relevantes, e tudo isso relacionado aqui no prazo de 60 dias, contada a data. Cada agência deve apresentar ao presidente recomendações relativas à rescisão ou modificação de cada regulamento, documento de orientação, ordem ou outro item identificado que não sejam regulamentos adotados em um regulamento. Ou seja, basicamente eles vão ter aqui um prazo de 60 dias para revisar toda a regulação que está aqui, seja Departamento do Tesouro, seja Departamento de Justiça, seja na SEC, seja qualquer outro órgão que faz algum tipo de interação e regulação sobre ativos digitais, eles vão revisar tudo que vai ser de estrutura regulatória lá nos Estados Unidos vai ser revisado por esse novo grupo de trabalho. Além disso, e aqui obviamente surge uma questão que muita gente está falando, né, que muita gente relatou sendo um dos pontos principais, que é o ponto C2, que é basicamente o grupo de trabalho. Eu vou ler aqui na íntegra para vocês, tá? O grupo de trabalho avaliará, então calma lá, primeiro eles estão avaliando, tá? Então vamos lá. Avaliará a potencial criação e manutenção de um estoque nacional de ativos digitais e proporá critérios para estabelecer esse estoque, potencialmente derivado de criptomoedas legalmente apreendidas pelo governo federal por meio dos seus esforços de aplicação da lei. Traduzindo, eles vão adotar possivelmente, né? Então aqui, avaliar potencialmente a criação de uma reserva nacional de Bitcoin e criptomoedas. Aqui não especifica quais são os ativos digitais, obviamente Bitcoin vai estar no meio desses ativos digitais, mas nós ainda não sabemos quais outros ativos digitais vão estar. Na minha opinião, na opinião aqui do Block Trends, a reserva estratégica deveria se concentrar exclusivamente somente em Bitcoin. Somente em Bitcoin, tá? Se quiserem utilizar stablecoins, mas seria basicamente dólar na mesma forma, poderiam também. Mas Bitcoin deveria ser a única forma de reserva estratégica que o governo norte-americano deveria adotar. Entretanto, nós ainda não sabemos se isso vai acontecer. Entretanto, isso já significa que esse grupo de trabalho vai tentar forçar
basicamente a chegada de uma reserva estratégica lá nos Estados Unidos, tá? E esse foi um dos pontos principais. Aqui depois para trás tem algumas outras coisas relacionadas à proibição de CBDCs que a gente já falou e tem outras disposições gerais. Mas é basicamente isso. Esse ponto aqui da reserva estratégica é algo que a gente ainda provavelmente vai fazer um outro vídeo explicando de forma mais detalhada quais são os ativos que o governo norte-americano possui, como foi que ele conseguiu esses ativos e o que pode se transformar nesse estoque nacional de ativos digitais. Mas, pulando aqui para esse outro boletim que eu vou comentar rapidamente, esse é o boletim número 1222, porque antes existia o boletim número 121 e esse boletim era basicamente algo que travava fazer a autocustódia bancária de ativos digitais, porque esses ativos digitais eram contabilizados como ativos e passivos dentro dos balanços dos bancos, instituições bancárias e instituições financeiras, e elas se afastaram aí durante muito tempo da custódia de ativos digitais. Com esse novo boletim 1222, ele revoga tudo que foi feito no boletim de contabilidade 121, que foi o anterior, e retira todas aquelas amarras regulatórias para bancos e instituições financeiras poderem fazer autocustódia de Bitcoin e ativos digitais. Isso significa que qualquer entidade bancária nos Estados Unidos, no futuro breve, poderá e provavelmente se tornará num custodiante de Bitcoin e ativos digitais, fornecendo diversos outros tipos de serviços relacionados a criptomoedas e Bitcoin, o que é extremamente positivo, porque agora nós vamos ter não só as empresas cripto, mas também praticamente todas as instituições financeiras e bancos também fornecendo esses serviços, o que é muito positivo, porque aumenta a quantidade de oferta de serviços e produtos relacionados a Bitcoin e criptoativos. Aqueles investidores que tinham dificuldade de interagir com o exchange vão poder simplesmente abrir o seu aplicativo do seu banco nos Estados Unidos e comprar diretamente Bitcoin, investir diretamente em criptomoedas, além das próprias instituições financeiras também poderem investir e armazenar Bitcoin e criptomoedas, o que é extremamente positivo também. E o terceiro ponto que traz aqui é justamente a chegada de um novo comitê do Senado, tá? Esse novo comitê do Senado vai ser presidido pela Cynthia Lummis, a senadora lá do estado de Wyoming, onde nós já abordamos aqui, já explicamos sobre ela. Ela foi que fez o rascunho da reserva estratégica em Bitcoin para o governo Trump, tá? E ela é uma das principais políticas que estão dentro do governo norte-americano, que estão tentando impulsionar o uso do Bitcoin como reserva estratégica. E ela, atualmente, ela vai presidir aqui um subcomitê do Senado relacionado a ativos digitais bancários. Ou seja, com essa revogação do boletim de contabilidade 121 para o boletim de contabilidade 122 e também a ordem executiva, é possível que a senadora Cynthia Lummis vá conseguir, de fato, estabelecer uma reserva estratégica, ou ela vai continuar tentando promover esse tipo de coisa dentro do Senado, dentro do governo norte-americano. Então, a perspectiva regulatória mudou completamente. Não só nos órgãos reguladores, mas na própria política norte-americana, que vai estar focada em retirar as amarras do mercado cripto, retirar todos os tipos de regulação que não serviam para nada além de atrapalhar a evolução do próprio mercado. Então, essa é uma das principais coisas, uma das grandes revoluções que a gente está tendo nos últimos anos em relação a isso. Por quê? Porque os Estados Unidos ele está num local assim, numa posição onde é observada por todos os outros países no planeta. Então, essa estrutura regulatória nova, com esse favorecimento à melhor regulação, vai também, inevitavelmente, fazer com que outros países comecem a se mexer e comecem a entender que eles estão indo no caminho contrário à evolução, ao travar o crescimento do mercado do Bitcoin e das criptomoedas. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido tudo isso que eu trouxe aqui. A gente vai explicar mais detalhadamente lá no Blocktrends Pro. Tudo aquilo que a gente trouxe vai ser detalhado ainda mais nas próximas semanas, com os novos impactos e as novas atualizações que a gente vai fazer. Então, se você quiser conhecer a nossa plataforma Pro e tudo aquilo que a gente faz de análise e estudo de mercado para os nossos assinantes, tá no primeiro link da descrição ou no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E, obviamente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Blocktrends para continuar acompanhando esses materiais. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Blocktrends. Tchau!